Olha só, 18 anos no PT para depois, em poucos anos, passar por uma penca de corrente, né? E num desânimo muito grande. O que me traz um pouco de ânimo, né, de voltar de alguma forma a procurar, ver como é que a gente milita, como é que a gente trabalha, como é que a gente faz, foi exatamente esse, não só, né, o processo da juventude na rua, que vem de 2013 para cá, né, mas esse processo das ocupações. Eu estava vendo agora, eu estou recebendo informe agora ali no celular, já não são 360, 420 escolas no Paraná. E é um processo assim, começou em São Paulo, Rio, passou Goiás, não sei se me engano foi Ceará, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte também foi, eu tinha visto ontem. Rio Grande do Norte. E é um processo assim, de uma juventude que é isso, está mudando e acho que o vídeo para mim tem duas coisas muito claras, né? Primeiro, o sucateamento, né, das escolas, aquela coisa bárbara que o crime, né, que o Estado vem fazendo. Então tu vê, os caras descobrem laboratório, descobrem uma série de coisas na escola que não são utilizadas, não tem equipamento, estão deteriorados, coisa e tal. Segundo é esse processo que eu acho que é belíssimo, né, da gente se auto-organizar e começar a perceber e a enxergar um pouco o mundo e enxergar o papel. E acho que para a gente que trabalha na educação, não sou professor, fica uma lição também de como é que nós estamos trabalhando, né? Ela acabou de falar, uma professora grevista, né? O horário complementa que é do campo de esquerda, né? E tem um papel autoritário. Então, assim, uma necessidade da gente também rever, né, uma série de coisas na forma como a gente está lidando com os estudantes. Eu espero que assim, aqui é um micro pontapé inicial, né? Eu estava falando com a Aurélia, a gente vai correr escola, conversar com a galera, apresentar trabalhos, ver como é que a gente consegue desenvolver, porque o objetivo é a gente unificar forças, né? É a gente sentar com a estudantada, sentar com a categoria junto, como é que a gente constrói algo diferente, né? Como é que a gente pode junto construir alguma coisa diferente no meio desse caos. Nós estamos caminhando com uma barbárie cada vez maior, né? Os caras com essa reforma do ensino médio é simplesmente dizer o seguinte: em primeiro lugar, o país é um país que produz matéria-prima, né? Commodities, quer dizer, não é um país que quer se industrializar, que quer competir, né, na realidade lá fora. E o papel da nossa mão de obra, além dela como um todo ser, né, tem que ser, na realidade, né, desqualificada para ter um ganho menor. Agora é isso, né? O filho do trabalhador, o cara que depende da escola pública vai aprender a apertar parafuso, o cara que vem na escola particular, em determinadas escolas, vai ser o gerente da fábrica, né? Porque é isso, porque aí retira uma série de matérias, né? Então assim, é uma coisa que a gente vai ter que estar discutindo muito e vai ter que estar conversando muito entre a gente, né, como um todo, e ver como é que a gente consegue reagir. As meninas lá no Paraná estavam falando comigo, Jorge, não tem como fazer de novo, como é que estão as outras ocupações, como é que está aí no Rio de Janeiro? Eu falei, caraca, levantar a ocupação agora, assim, e ainda mais com... Os caras estão arrebentando, né? 400 e poucas escolas, pelo amor de Deus. É complicado, claro, e no Paraná, que é tem que ver como é que a gente consegue, né? Porque não é só aqui no Isso Rio, que que chama outros estados atenção. estão conseguindo fazer alguma movimentação. Eu conheço bem o interior do Paraná e o Paraná é profundamente conservador. Não, e olha que espetáculo essa garotada. São 420 escolas, não é qualquer coisa. Então assim, é um processo que a gente vai ter que ver como é que a gente consegue estar esmiuçando e trabalhando junto. Então acho que vocês estão super de parabéns. E acho que é um processo, por exemplo, nas greves a gente viu, eu vi muita gente, muito professor, muita professora chegar depois da desocupação da Câmara Municipal e perguntar, mas que sociedade é essa que a gente vive, né? Em que um coronel desocupa com um mandato que na realidade é vencido, não tem nada a ver com aquela ocupação, e que a categoria é extremamente, né, agredida numa votação de um plano de cargo e salário que tinha policiais em cima do teto da Câmara jogando bomba lá em cima para baixo. Então assim, essas coisas vão se desnudando, né? Agora, o grande tchan para mim que a gente tem que descobrir é quando a gente volta das ocupações, quando a gente volta das greves, como é que a gente consegue
se articular, se organizar para não cair no desânimo, mas sim para organizar o próximo passo, o próximo momento, porque tem muita luta pela frente. E eu espero que a gente aqui nesse espaço consiga, quer dizer, nesse espaço, ou que seja na outra casa, ou ali, ou na rua, a gente consiga de alguma forma ajudar esse processo. Eu vou colocar meu nome é Aurélio, eu sou professor de História do Cairu e do Horácio Macedo. Eu fiquei 2 meses praticamente morando lá na escola, lá na ocupação. Alguns anos atrás, o Sérgio fez uma camiseta que eu dizia que era uma contradição em vários sentidos, em 2 fundamentais. Educação não rima com repressão, né? Eu brincava dizendo, em primeiro lugar, rima, né? E em segundo, educação tem tudo a ver com repressão, essa educação que está aí. Sabe? É uma hipocrisia. Eu via pessoas como essa professora usando essa camiseta, chegando em sala de aula e agindo dessa maneira. Ela e muitos outros, né? Ela e muitos outros. Na realidade, né, essas ocupações, elas têm uma relação, mesmo que eles não tenham consciência com isso, com o esgotamento da escola que a gente conhece, do projeto de educação que a gente conhece, né? Eles não veem mais sentido de estar dentro de sala de aula. Assim como nós também não vemos sentido, não temos coragem de assumir isso, de dar o pulo. Nós também não, essa professora que age assim em sala de aula é porque ela não vê mais sentido também de estar ali. Não tem mais sentido, não serve para nada. Ou a gente começa a perceber isso e enfrentar essa realidade, e aí eu acho que nesse aspecto a ocupação foi uma coisa fundamental, que mostrou uma outra educação, mostrou uma perspectiva, né? Existe um caminho. E aí eu posso até estar viajando, mas eu acho que essa PEC, né? a contra-reforma do ensino médio, tudo isso tem relação direta com essas ocupações. Um professor lá na escola, também de um campo de esquerda e tudo mais, ele virou, quando começaram, ele falou assim, eu disse que um dia isso ia acontecer. Um dia isso ia acontecer, os alunos, eu falei, um dia o escambau, cara, a gente está há anos plantando essa semente. Cada professor dentro de sala de aula, uma postura diferente, sabe? Às vezes ela foi minha aluna. Tudo bem que na minha aula ela não saiu, né? Revolucionária nem nada, mas acho que alguma coisinha, sabe, plantou ali para chegar no momento, essa figura também foi, né? Para chegar no momento e dizer assim, caramba, vou lutar, vou correr atrás do meu prejuízo. Que pelo menos isso ela ouviu falar em sala de aula. Vocês têm que correr atrás do prejuízo de vocês, ninguém vai correr atrás do prejuízo de vocês, aprendam isso. Só isso já faz diferença, né? Então eu acho que, primeiro, ele pode não ter claro isso, mas esse esgotamento levou essa garotada também para esse enfrentamento. Aconteceu uma coisa na ocupação, eu sempre repito isso, já até ficamos sacaneando com esse troço. Isso que é coisa de velho de ficar repetindo. Mas foi uma coisa que me chamou a atenção, que comprova isso que eu falei aqui do esgotamento. Um aluno, né, conversando com o pessoal que estava visitando a ocupação, aí ele vira e diz assim, a ocupação foi muito interessante, sabe por quê? Eu descobri que meus professores são seres humanos. Cara, para pensar quanto é duro tu ouvir isso. Ou seja, foi necessário uma nova escola, uma escola diferente, para que ele olhasse e disse, esse cara aqui não é um robô, esse cara aqui não é um... Sabe, esse cara é um ser humano, que vive, sabe, respira, vai no banheiro, sabe, peida, faz tudo que o outro ser humano que eu faço também. Foi preciso uma ocupação, quer dizer, que educação é essa? Que um ser humano em formação não consegue enxergar no outro que está ali, com um papel fundamental de ajudar a construir coletivamente conhecimento, não enxerga ele como ser humano. Como é que vai ter relação educacional aí? De construção de conhecimento? Não vai ter, não vai existir nunca. Então, são coisas que aconteceram na ocupação que demonstram, primeiro, que eles não são retardados, que eles não são irresponsáveis, que eles não são, sabe, que o tempo todo a escola está o tempo todo dizendo isso para eles.
vocês têm que ser tutelados, vocês não têm autonomia, vocês não têm responsabilidade, vocês são umas merdas. É o tempo inteiro em cima deles isso. Isso vai mudar de uma forma, de um momento para outro? Claro que não. E também não vai mudar se o estudante estiver sozinho, se o professor estiver sozinho, se os pais não estiverem no meio do negócio. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tentou construir no Cairu, eu acho que influenciou também o processo do Cairu, foi sempre pensar a questão da defesa da educação pública juntando professor, com todas as dificuldades e limites, professor, pai, funcionário e aluno. Isso foi uma coisa que a gente o tempo todo batalhou ali no Cairu. O processo ali no Cairu não começou em 2015. Né? Já em 2011 a gente fazia manifestação, a gente ia para a porta da secretaria. 2013 participou-se daquelas manifestações que ocorreram, nós fizemos passeata na suburbana com outras escolas aqui do MEA. Então abraçou-se, acho que umas 4, 5 vezes a escola. Então, várias atividades, até o momento que chega a greve. E aí a gente toma uma decisão na escola. Nós não vamos fazer uma greve como as outras, nós vamos fazer uma greve de ocupação. Claro que não dava para fazer uma greve de ocupação, porque o CEP não tirou essa posição e isso poderia significar uma perseguição brutal aos professores. Então vamos fazer uma ocupação cultural. Vamos vir na escola e vamos passar filme, vamos chamar a gente para dar show aqui dentro. Vamos fazer todas as atividades possíveis e imagináveis na escola. Isso acabou gerando uma baita mobilização deles e uma coisa muito bonita. Eles optaram por ocupar a escola depois que o Mendes ocupou. Eu me lembro de vocês chegando e dizendo assim, gente, nós temos que ser solidários ao Mendes, eles ficarem sozinhos, eles vão apanhar. Então eles vão e ocupam muito em função da solidariedade. E em vários momentos continuaram demonstrando isso, como quando estavam sem comida e pegavam a comida e mandavam para o Paulo Freire, para o Central, para outros locais, porque o pessoal lá estava passando fome, não tinha comida, não tinha fogão, então fazia comida lá e mandava para o Central, no caso do Central. Uma coisa muito legal, que sempre se alimentou a rivalidade entre o Central do Brasil e o Cairu, de ter brigas homéricas e tudo mais, isso foi quebrado antes das ocupações, os alunos se procurando, dizendo, isso não tem nada a ver, o inimigo é o mesmo, vamos sentar, vamos conversar. No dia da ocupação, o Central participou do processo de ocupação, né? E a ocupação do Cairu acabou servindo de referencial para o Tonhão, para vários outros colégios aqui nessa região, que foram lá, procuraram, queriam saber como é que a gente se organizava, como é que era a história, como é que a gente, né, organizou o processo lá de ocupação. Agora, contradições aos montes, principalmente, muito mais da nossa parte enquanto educadores até do que os alunos. Por mais que a gente começou a ver uma escola que a gente não via. A gente começou a ver uma escola que a gente sabe que existe, mas quando a gente vê é muito mais duro, com misoginia, com racismo, né, com homofobia, com violência em relação às pessoas, né, com grupos fascistas organizados dentro da escola, que apoiaram a ocupação, que participaram da ocupação, que faziam um discurso que a ocupação era importante. Mas continua, não, é só quando você terminar. Tá? Então, é uma escola que é escondida no cotidiano, que você não vê. Por mais que você reconheça que existe a misoginia, você não vê o tamanho disso, que você vai ver num momento como esse, que a escola ela coloca suas vísceras para fora. A ocupação é muito isso, né? A gente colocava as vísceras para fora. E as contradições que os professores, no primeiro dia, antes das ocupações, um professor que é dirigente sindical, né, chegar e dizer assim, vamos tomar cuidado, né, porque esses alunos agora mesmo vai ser que nem na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que o aluno puxa a greve e o professor tem que ir atrás, é o poste mijando no cachorro. Isso não dá. Tudo bem, a gente tem que apoiar e tudo mais, não sei o quê, mas, sabe, calma aí. Sabe, uma semana de ocupação, você ouviu os professores chegarem e dizer, não, mas isso aqui tá um horror. Esses alunos, tem garota chegando aqui de shortinho, tem aluno fazendo isso, tem aluno lá atrás fumando maconha, como se não fizesse isso no cotidiano, né, fora da ocupação.
né? Tem aluno não sei aonde fazendo aquilo, está na hora da gente tomar a frente. Está na hora de tomar a frente da direção política à ocupação. Aí eu e um outro companheiro levantando, que bom, estamos muito felizes. Pela primeira vez nós vamos ter uma proposta de combatividade do movimento sindical dos professores. Nós vamos ocupar junto com os alunos. Isso é fundamental, nós vamos estar ao lado dos estudantes, ocupando a escola e colocando a nossa matrícula em risco, sofrendo processo administrativo, perdendo o emprego. Isso é extremamente importante, a combatividade, saber o que a gente está enfrentando. Bom, pensando bem, gente, vamos ver. Eu acho que a gente não deve fazer isso, vamos deixar os alunos, né? Porque, sabe, não é bem assim, nós não estamos organizados para isso tudo, etc, etc. E acabou a combatividade ali na hora, né? Ou seja, uma contradição que a gente vive o tempo inteiro. E vive na greve, vive, e que só vai ser mudado, e aí essa garotada mostrou isso muito bem com trabalho de base, coisa que a gente esqueceu. Se já fazíamos mal, eu sou militante desde a década de 80, estou com 55 anos, né? Militei 27 anos da minha vida no mesmo partido, saí há 10 anos atrás do partido, militei no PDT, fui dirigente, etc, fui dirigente de movimento de jovem, enfim. E a gente... Não é você que saiu do PDT, não. O PDT é que morreu junto com o velho. E aí o que acontece? Mesmo na época que a gente fazia trabalho de base, a gente ainda fazia mal. Porque muitas vezes o trabalho de base visava o quê? Era aparelhar. O objetivo não era construir um movimento de massa combativo, independente e tudo mais, era construir um movimento de massa, um sindicato, uma organização que tivesse a serviço do projeto do seu partido, porque ele era o único que servia e não se discutia isso, não se construía. Isso não mudou, e isso não. A garotada não mudou. E isso a garotada mostrou, né? Os enfrentamentos que eles tiveram com as organizações políticas dentro do Cairu, que foi aonde eu vivi, foram muito grandes. A tentativa de aparelhar, E aí, outra coisa que desanima a garotada, a maioria da garotada que se envolveu com os partidos esqueceu da escola, não quer saber mais da escola, quer saber em ficar indo em reunião do partido, quer saber em ficar indo na passeata, seja para ser a favor ou contra o Lula, quer saber... vai te perguntar, como é que está a escola? Que escola? Né? Que trabalho vocês fazem em sala de aula? Que trabalho vocês fazem dentro da escola? Que discussão que vocês têm dentro da escola? Não tem nenhuma. Tem a assembleia, os caras não se posicionam. Quando se posicionam parece um ET, porque não está inserido mais na realidade da escola. Não tem mais vivência ali naquela realidade. Então, essas são questões que essa ocupação levantou. Ainda se consideram os combativos, os revolucionários, né? Bom, mas é isso. Rapidinho, gente, só para contar, pedir para você filmar essa hora, uma acusação interna